Mas hoje o prefeito está aqui no Jornal 101 para revelar para a população de Jaboticabal uma outra situação inusitada, pois ele acaba de receber uma bomba em suas mãos para resolver, que é a renúncia da diretoria do Asilo São Vicente de Paulo de Jaboticabal. O prefeito municipal explica que situação é essa do Asilo São Vicente de Paulo de Jaboticabal. Bom dia. Bom dia, Carmo. Bom dia, amigas e amigos que nos ouvem aqui pela 101 FM. No mês de agosto, setembro, eu estive presente no asilo, junto com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Auricimar, e a equipe, né? Fomos com a Lácila, com toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, para fazer uma reunião com a diretoria do asilo. Então, o doutor Baratella, ali naquele momento, o Chico Baratella, conversando com a gente, toda a equipe dele do conselho, apresentou uma situação delicada do asilo, principalmente com a insuficiência financeira pela qual o asilo passa e que não estava tendo condições de fechar. É bom lembrar que a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, desde a sua existência, nunca fez um repasse ao asilo. Nunca. O asilo nunca recebeu um recurso público municipal. E nós iniciamos o nosso governo no ano de 2021 fazendo um pequeno repasse, um repasse muito pequeno, apenas de R$ 2.000, que é uma quantia simbólica por mês, enfim, sem qualquer tipo de orçamento maior. Por quê? Porque nós não tínhamos no nosso orçamento condições financeiras para fazer um repasse maior naquele momento. Primeiro que nós recebemos uma prefeitura, como eu já falei várias vezes aqui, com um caixa negativo, tendo que pagar dívida e tal, e já tinha os contratos e convênios. E o ano de 2021 foi um orçamento que não era nosso, um orçamento que foi aprovado no ano anterior, como acontece nas passagens de governo. Então, diante daquela situação, eu havia explicado. Em 2022, nós conseguimos um repasse, esse repasse de 2.000, e eu disse que a gente iria tentar um repasse maior em algum outro momento, por meio de emenda parlamentar, ou sempre tentando de alguma forma. Conversamos, entendi a situação do asilo, falei que, né, até ali naquele momento, um dos membros do conselho, de uma maneira mais acalorada, né, disse assim para mim: olha, prefeito, não ficaria bonito um prefeito ter que assumir o asilo. Eu falei assim: pode não ficar bonito um prefeito ter que assumir o asilo, mas se eu não tiver recurso para manter o que vocês estão pedindo, eu vou ter que receber de qualquer forma. Se o promotor determinar, se a justiça determinar, alguém vai ter que cuidar dos idosos que aqui estão hospedados, né? Bom, essa foi a primeira conversa, nós tivemos essa conversa e depois as outras reuniões foram tratadas entre o secretário Auricimar e a diretoria do asilo. O que nós fizemos depois de um determinado momento é que o promotor de justiça aqui de Jaboticabal, o Dr. Renato, ele fez uma convocação de uma reunião para tratar dessa situação do asilo com a Prefeitura Municipal. Então, representando o prefeito, foi o Dr. Renato Quinteiro, nosso procurador-geral, que na verdade é o secretário de Negócios Jurídicos, e o Auricimar, que é o secretário de Desenvolvimento Social, e fomos tratar dessa situação lá. E foi explicado toda essa situação, tal, que a prefeitura, no orçamento, não dispunha desse recurso para poder sanar as dívidas do asilo, então que a gente ainda também não sabe o quanto tem de dívida, então precisa ser feito todo um levantamento, todo um processo tem que ser auditado, e não é uma auditoria apenas feita por ele, nós temos que ter uma auditoria nossa, porque o tribunal... Isso vai ser feito? Vai ser feito, porque o Tribunal de Contas exige até. É preciso ter uma auditoria, porque a gente não pode receber qualquer entidade do terceiro setor sem ter as contas auditadas. Apesar de que eu conversei também com o Hélio Beraldo, que é do conselho, né, apresentou os dados para a gente e tal, mas é importante ter os dois lados, tá? Porque o Tribunal de Contas vai exigir isso, a transparência para os dois lados. Mas o que nós não esperávamos, Carmo, era que, se houvesse a transição, a passagem do asilo para a Prefeitura Municipal, que ela deveria ser feita naquele rito que acontece. O que é o rito? O processo tem que caminhar de mãos dadas dentro dos 60 dias, como acontece em qualquer relação administrativa, seja ela no setor privado, seja ela no terceiro setor, até no setor público. Vou dar um exemplo claro. Não tivemos as eleições esse ano? Tivemos eleições esse ano. Passadas as eleições, ganhado os vencedores, né, ganhadas as eleições pelos vencedores, os vencedores tiveram 60 dias de transição de governo. Gostando ou não de quem ganhou ou perdeu a eleição, o governo que perdeu,
ele passa para o governo ganhador todas as informações. Então, isso é chamado de equipe de transição. Até para que o governo que está assumindo saiba o que aconteceu, o que está acontecendo. Essa é a segunda vez pela qual eu estou passando por essa situação. A primeira foi lá na transição de governo, né, em 2020. Essa é a segunda vez que eu passo porque eu estou vendo que não houve esse período de transição. Então, essa transição de governo, ela está assim, chegou no dia 1º de janeiro, a diretoria, até então, vencia o prazo dela no dia 31. No dia 1º de janeiro, eu estava lá no asilo. O senhor já esteve lá, então? Já estive no asilo, às 9h20 da manhã, no dia 1º de janeiro. Eu estive visitando com o secretário Auricimar, com o secretário Dr. Renato Quinteiro e também com a Kátia, que é a representante da assistência social que vai representar a prefeitura nessa transição de governo, nessa gestão, e o assessor de políticas públicas da pessoa com deficiência, que é o Ronaldo Bolognese, mas que também participa do Conselho do Idoso, representando a prefeitura no Conselho. Então, nós fomos para lá no dia 1º, e a partir desse momento, a prefeitura já está instalada ali, a equipe da prefeitura está instalada no asilo, assumindo agora emergencialmente essa situação, mas vamos ter desdobramentos ainda com a promotoria pública, inclusive com a reunião, para saber como é que a promotoria enxergou esse processo da assunção, né, da prefeitura no espaço do asilo. Quando eu falo da assunção, eu falo como é que a gente vai assumir, se vai ser feito um processo seletivo para a contratação das pessoas, ou se a gente vai poder fazer a convocação de uma OS, de uma organização social do terceiro setor, que vai fazer essa gestão, como acontece com o ente público. Então, diante dessa situação, Carmo, para a gente sabia que ia assumir, então, não é ser pego de surpresa no processo, a gente sabia que ia assumir porque as tratativas com a promotoria pública estavam caminhando para isso. Mas o problema é como é que nós assumimos. Então, a gente precisa fazer um levantamento. Até então, nós não sabemos se o 13º foi pago integralmente ou não. Então, ali há situações de quanto tem de trabalhista, que nós não podemos assumir esse passivo trabalhista. Se tem passivo trabalhista, já foi negociado isso. A dívida que tem com a CPFL, são mais de R$30 mil, pelo menos o que foi apresentado para a gente. Foi apresentado para nós que o Asilo São Vicente de Paula, né, a Associação Damas de Caridade, que faz a gestão do asilo, que então é composta por uma diretoria, tem um atraso de 13 meses, pelo menos ontem eu recebi a informação, tem um atraso de 13 meses com o escritório de contabilidade. Então, quer dizer, nós não estamos aqui fazendo o julgamento da gestão, deixar isso bem claro. Em nenhum momento eu estou colocando aqui nós contra eles ou eles contra a gente. Eu estou falando sobre o processo de como foi assumir isso. Quer dizer, você tem que assumir com o máximo de relação, né? É um ente social que cuida das pessoas, que cuida de idosos. Então, qual o processo que tem que ser feito? O processo tem que ser feito de maneira amigável, de maneira amistosa, com a transição acontecendo. Estou dizendo que nós não vamos assumir, nós estamos assumindo, já assumimos. Mas é o processo, né, de fazer essa transição. E não criando qualquer tipo de situação mais prejudicial. Então, deixar isso bem colocado aqui. Então, o que a gente agora tem, Carmo, é esperar o processo de transição que deveria estar acontecendo e não aconteceu, e foi de maneira rompante, assim, ó, tá aí, toma que o filho é teu, né, modo de dizer. Então, a partir dessa situação, nós vamos agora verificar todas as condições do asilo, as condições dos funcionários, ver como nós podemos trabalhar, porque a prefeitura, ela não pode pagar funcionário que não esteja dentro dos processos legais da Constituição. Processo seletivo, aliás, concurso público, processo seletivo, ou contrato de prestação de serviço quando é autorizado, porque aí você já não tem mais os vínculos trabalhistas, ou então, se tem vínculo trabalhista, tem que ser por meio de OS para fazer a gestão, que a lei do terceiro setor nos permite isso. Como acontece com a gestão da UPA, como acontece com a gestão da Estratégia de Saúde da Família hoje no município, que é feito por meio de OS ou por meio de OSC, né, ou CIP. Então, diante dessa situação que nós estamos vivendo, fomos tomados de uma surpresa nessa prática, não da transição, da ruptura, e imediatamente a prefeitura assumindo. Quantos internos estão no Asilo São Vicente de Paulo atualmente? 57. E levantados o número que foi passado para mim, pelo menos o número que foi passado para mim no dia 1º, 57. E o atendimento a esses 57 idosos que estão no asilo, como está desde o dia 1º, quando a Prefeitura Municipal assumiu
provisoriamente a administração do asilo? Deixar, pelo menos, a maneira como nós encontramos em setembro, agosto e agora, preciso dizer que foi feito um bom trabalho de gestão e cuidado com os idosos. Gestão da casa, assim, gestão que eu digo, de recursos para atender as necessidades dos idosos e com os próprios idosos, né? Então, isso. Agora, a outra parte da gestão que eu estou falando, que foi a financeira, a gestão de recursos para manutenção, que foi o grande complicador disso. Por isso que a própria diretoria acabou não tendo mais condições de assumir. Mas até então, o atendimento às necessidades dos idosos, conversando com a enfermeira que estava lá, Tatiana, se eu não me engano, que nos atendeu, conversando com ela, conversando com os membros da cozinha, conversando com o operacional que estava na casa no dia 1º, trabalhando e cuidando dos nossos idosos, aparentemente estava tudo bem, tudo normal, bem cuidado, alimentação em dia, tudo certinho, remédio, por aí vai. Então agora nós assumimos, então a responsabilidade passa a ser da prefeitura a partir do dia 1º, mas tem que haver essa transição, a gente tem que respeitar essas condições da transição, né? O senhor disse que pretende ter uma reunião com a promotoria pública. Quando essa reunião já está marcada? Essa reunião está marcada. Hoje nós vamos fazer uma reunião com a nossa equipe. Já tem uma solicitação aí com o promotor. Provavelmente ele nos atenda entre hoje e sexta-feira, então está dentro dessa demarcação, para que a gente consiga dirimir, né, resolver esses problemas, porque assim, os idosos que lá estão precisam ser cuidados, ponto. Os idosos que nós estamos pagando, inclusive, quando há uma determinação judicial, porque famílias não conseguem, é uma oportunidade da gente trazer. Porque, de acordo com as informações que me foram passadas, e tudo é isso, Carma, eu estou passando as informações, porque eu não quero amanhã passar por mentiroso ou por alguém que está enganando pessoas. Eu não faço isso, não é do meu perfil. Eu trabalho com a notícia do jeito que ela é. A informação que me foi passada é que o asilo não estava recebendo pessoas de vagas sociais. O que são vagas sociais? São aquelas em que ele é obrigado a receber por ser uma entidade filantrópica e receber recursos do Estado. Então, só estava recebendo pessoas pagantes, né? Então, só estava recebendo pessoas pagantes. As pessoas das vagas sociais ou ia para a Vila Vicentina ou então a prefeitura ou órgão público responsável do Estado pagava para ter uma vaga em algum lugar. Então, agora, com essa situação da prefeitura assumindo, nós vamos ter a oportunidade de receber essas vagas sociais também, né? Então, diante dessa prática, a gente vai modificar a gestão. Tudo muito novo, obviamente. Nós nunca tivemos um equipamento do terceiro setor, nunca tivemos um espaço do terceiro setor como esse de assistência social a idoso nas mãos da prefeitura, sob a administração da prefeitura. É a primeira vez na história do município de Jaboticabal que isso acontece. Porque ao longo de toda a existência do asilo, quem tomou conta foram as damas de caridade, as mulheres da sociedade de Jaboticabal, que associadas entre elas, e se eu não me engano, então vou deixar isso bem claro agora, sem muita certeza, é a primeira vez que a Associação Damas de Caridade é gerida por uma figura masculina. Tá? Até então era gerida de fato por mulheres, porque era uma tradição, era uma prática, isso estava dentro da Constituição da associação. Então, em toda a sua existência do asilo, é a primeira vez que a prefeitura assume essa gestão. Prefeito, então vamos aguardar essa reunião que o senhor vai ter com a Promotoria Pública de Jaboticabal para ver daqui para frente como vai ser essa, não dizer nem transição não é, né? Como é que a prefeitura vai gerenciar daqui para frente esta situação que vai, com certeza, exigir, como o senhor explicou, a contratação de uma empresa que possa gerenciar o Asilo São Vicente de Paulo de Jaboticabal diante desta situação toda. Isso leva um tempo, porque, veja bem, é importante falar, Carmen, aproveitando só o final dessa minha primeira fala aqui, nós não tínhamos a dotação orçamentária para isso. Não foi aprovado isso na lei orçamentária anual no ano passado na Câmara Municipal. Então isso também vai ter que passar pela Câmara Municipal, porque vai ter que ser aprovado um recurso e a gente vai ter que fazer um malabarismo de onde é que eu vou cortar recurso na cidade. Então, algum lugar da cidade vai ficar sem investimento. Então, na hora que alguém reclamar de alguma situação na cidade que estava no nosso programa, no nosso cronograma de trabalho, o prefeito prometeu aqui na rádio tal coisa. Realmente prometeu, só que o prefeito não sabia que ia receber o asilo no meio do caminho. Então, algum lugar eu vou ter que retirar o dinheiro para poder colocar, porque eu não vou deixar
nenhum idoso abandonado. Não faz parte do meu perfil humano, muito menos como gestor faria isso. Então, é só para dar esse entendimento. Tendo os resultados dessa transição, finalizando essa transição que aconteceu de maneira... Não é transição, na verdade, né? Já é assunção do asilo. Tendo o resultado final, eu venho aqui com toda a tranquilidade, passo para vocês em primeira mão. Obrigado pelo carinho.